Nas terras áridas de Canaã, sob o céu implacável do deserto, vivia um jovem cujo destino seria marcado por provações extraordinárias. José, filho de Jacó, cresceu entre 11 irmãos. Mas havia algo nele que o distinguia dos demais. Seu pai o amava de maneira especial. Um amor que se manifestava não apenas em palavras, mas em gestos concretos que todos podiam ver. A túnica de mangas compridas que Jacó presenteou ao filho era mais do que uma simples vestimenta, tecida com as melhores fibras, tingida com as cores mais vibrantes que o dinheiro poderia comprar. Aquela peça representava privilégio, preferência e promessa de herança. Enquanto os outros irmãos trabalhavam sob o sol escaldante com roupas simples e gastas, José caminhava pelo acampamento, vestindo aquela obra-prima, um lembrete ambulante da parcialidade paterna. Os sonhos começaram quando José tinha 17 anos. No primeiro, feixes de trigo se curvavam diante do seu feixe. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam perante ele. Eram visões tão vívidas que José não conseguia guardá-las para si. Com a ingenuidade da juventude e talvez um toque de arrogância, ele compartilhou essas revelações com sua família. Não percebeu o perigo que suas palavras despertavam. A inveja, que já fermentava nos corações de seus irmãos, encontrou ali o combustível perfeito. Como poderia aquele garoto mimado, que mal conhecia o peso do trabalho duro, imaginar-se acima deles? Como ousava sugerir que até mesmo seu pai e sua mãe se curvariam diante dele? As palavras de José eram como sal em feridas abertas, e o ódio crescia a cada dia. Quando Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos, que apacentavam os rebanhos em Siquém, o destino começou a tecer sua trama. Os irmãos o viram de longe. Aquela túnica colorida, como uma bandeira, anunciando sua aproximação. Foi Simeão quem primeiro verbalizou o que todos pensavam. Ali estava o sonhador, sozinho, longe da proteção do pai. Era a oportunidade que esperavam. A conspiração tomou forma rapidamente. Eliminariam José e contariam ao pai que um animal selvagem o havia devorado. Os sonhos morreriam com o sonhador, mas Rúben, o primogênito, sentiu um lampejo de consciência. Sugeriu que simplesmente o jogassem em uma cisterna vazia, planejando secretamente resgatá-lo depois. Os outros concordaram. Talvez por covardia, talvez por ainda terem um resquício de humanidade. Quando José chegou, não houve saudações. Não houve abraços. Mãos violentas arrancaram sua túnica preciosa. Aquele símbolo de amor e distinção. O tecido colorido foi manchado pela poeira e pelo ódio. José foi arrastado até a boca da cisterna, suas súplicas ecoando nas paredes de pedra, enquanto era lançado na escuridão. A queda pareceu durar uma eternidade, e o impacto contra o fundo seco tirou-lhe o ar dos pulmões. Lá embaixo, na penumbra úmida, José gritou por socorro, clamou pelos nomes de seus irmãos, implorou por misericórdia. Mas lá em cima, eles se sentaram para comer, indiferentes ao desespero do jovem. O som de suas vozes alegres, rindo e conversando, descia até a cisterna como uma tortura adicional. Como podiam ser tão cruéis? Foi então que uma caravana de mercadores ismaelitas apareceu no horizonte, seus camelos carregados com especiarias, bálsamo e mirra, destinados ao Egito. Judá teve uma ideia que pareceu brilhante em sua mente, obscurecida pelo ódio. Por que simplesmente abandonar José quando poderiam lucrar com sua desgraça? Afinal, não precisavam sujar suas próprias mãos com sangue fraterno. José foi içado da cisterna, piscando contra a luz ofuscante do sol. Por um breve momento, pensou que seus irmãos haviam se arrependido. Mas então viu as correntes, o olhar calculista de Judá, as moedas de prata mudando de mãos. 20 peças de prata. Esse era o valor de sua vida, de seus sonos, de seu futuro, menos do que o preço de um escravo comum. As correntes morderam seus pulsos, enquanto os mercadores o puxavam. José olhou para trás, uma última vez, buscando nos rostos de seus irmãos algum sinal de remorso.
algum vislumbre do amor fraterno que um dia existira. Encontrou apenas olhares duros e rostos virados. Rubem não estava ali para testemunhar a transação. Quando ele retornou à cisterna e a encontrou vazia, rasgou suas vestes, em desespero. Mas era tarde demais. Os irmãos sacrificaram um bode, mergulhando a túnica de José em seu sangue. A peça que antes simbolizava amor, agora representaria morte e luto. Levaram-na a Jacó, deixando que o próprio tecido ensanguentado contasse a mentira por eles. O velho patriarca caiu de joelhos, segurando a túnica contra o peito, seus gritos de dor rasgando o ar do deserto. José, seu amado José, devorado por uma fera selvagem, enquanto Jacó chorava inconsolável, recusando todo conforto. José caminhava acorrentado rumo ao Egito. Cada passo o afastava de tudo o que conhecia, de sua língua, de sua fé, de sua identidade. A areia do deserto estendia-se infinita diante dele. E o futuro era tão incerto quanto aquele horizonte distante. Os sonhos que um dia pareceram tão gloriosos agora zombavam dele de sua memória. Como poderia o favorito do pai estar acorrentado como um animal? Como poderiam aquelas visões de grandeza se cumprir quando ele nem mesmo era mais um homem livre? Mas no fundo de sua alma, mesmo em meio ao desespero e à traição, uma pequena chama permanecia acesa. José não sabia, mas sua jornada estava apenas começando. E o poço que seus irmãos cavaram para destruí-lo seria apenas o primeiro degrau em uma escada que o levaria a alturas inimagináveis. Imagine a cena. Um mercado de escravos no Egito Antigo. Um lugar de puro desespero. Homens, mulheres e crianças são tratados como mercadoria. E no meio daquela humilhação estava José, despido de sua identidade, reduzido a um objeto à venda. A língua egípcia soava estranha, mas os olhares de desprezo eram universais. Foi então que Potifar, o capitão da guarda do faraó, o viu. Havia algo naquele jovem hebreu, uma dignidade, uma inteligência, que a adversidade não conseguiu apagar. A transação foi rápida, e José foi levado para a casa de Potifar. Uma gaiola de ouro, magnífica, mas ainda assim, uma prisão. Os primeiros dias foram brutais. Trabalho pesado, mãos feridas, dor constante, mas José não se quebrou. Ele trabalhava não apenas para Potifar, mas para Deus. E Potifar notou. Tudo que José tocava, prosperava. Uma bênção invisível o seguia, transformando seu cativeiro em um testemunho de fé e excelência. Não demorou para que Potifar notasse. Aquele escravo hebreu, José, era diferente. Tudo que ele tocava, prosperava. Era como se uma bênção o seguisse. Vendo sua competência, Potifar o promoveu. Até que um dia, tomou uma decisão extraordinária. José seria o administrador de tudo o que possuía. Um escravo se tornara o segundo homem mais poderoso da casa. A prosperidade que se seguiu foi notável, mas uma sombra crescia. A esposa de Potifar notou o jovem administrador e decidiu que o queria. Seus avanços se tornaram cada vez mais ousados. José, dividido entre a lealdade a Potifar e a obediência a Deus, requiusava dia após dia, até que, em um dia que a casa estava vazia, ela o agarrou pela capa, exigindo que ele se deitasse com ela. José fugiu, deixando a capa para trás. A rejeição transformou o desejo dela em fúria. Com a capa em mãos, ela forjou uma mentira, acusando José de tentativa de abuso. Potifar, ao ouvir a história, ficou furioso. Sem poder se defender, José foi lançado na prisão do faraó. Mais uma vez, sua vida desmoronava por fazer o que era certo. Na escuridão da cela, ele deve ter se perguntado: onde estava Deus em meio a tanto sofrimento? A prisão do faraó não era um lugar comum, era um limbo para os servos do rei que haviam caído em desgraça. Lá,
Em uma cela úmida e escura, José foi lançado. Falsamente acusado, ele havia caído do posto de administrador de confiança para o de prisioneiro. Seria fácil se entregar ao desespero, mas José fez uma escolha. Ele não se deixaria abater. Confiando que Deus ainda estava com ele, ele manteve sua integridade. O carcereiro-chefe notou a diferença em José e, gradualmente, confiou-lhe a administração de toda a prisão. Anos se passaram. Então, 2 novos prisioneiros chegaram: o copeiro e o padeiro do faraó. Certa manhã, José os encontrou, perturbados por sonhos que tiveram. Sentindo que aquele era o momento crucial, José se ofereceu para interpretá-los, declarando que as interpretações pertencem a Deus, mas pediu-lhes que contassem seus sonhos. Talvez pudesse ajudá-los. O copeiro-chefe falou primeiro. Em seu sonho, vira uma videira com 3 ramos. A videira brotou, floresceu, e seus cachos amadureceram em uvas. Ele tinha a taça do faraó em sua mão. Pegava as uvas, espremeu-as na taça e a colocou na mão do faraó. Enquanto contava o sonho, suas mãos gesticulavam nervosamente, seus olhos buscando no rosto de José algum sinal do que aquilo poderia significar. José sentiu clareza descendo sobre ele, como água fresca. As palavras vieram sem hesitação, fluindo com uma certeza que só podia vir de fonte divina. Os 3 ramos eram 3 dias. Em 3 dias, o faraó o restauraria à sua posição. Ele voltaria a colocar a taça na mão do faraó, como fazia antes. As notícias eram boas, a libertação estava próxima para o copeiro. Mas José fez um pedido. Quando tudo isso acontecesse, quando o copeiro estivesse de volta ao favor do faraó, que se lembrasse de José, que mencionasse seu caso ao rei, que mostrasse bondade, lembrando-se dele, porque José fora arrancado à força da terra dos hebreus, e ali no Egito não havia feito nada que merecesse prisão. Era um apelo desesperado, uma última esperança de que talvez sua libertação também estivesse próxima. O padeiro-chefe, vendo que a interpretação do sonho do copeiro fora favorável, apressou-se em contar o seu próprio. Ele sonhara que tinha 3 cestos de pão branco sobre a cabeça. No cesto de cima havia todos os tipos de alimentos assados para o faraó, mas os pássaros comiam do cesto sobre sua cabeça. Sua voz tremia ligeiramente enquanto falava. Esperança e medo misturados em suas palavras. José sentiu o peso do que estava prestes a dizer. Não havia alegria nesta interpretação, nenhuma boa notícia para suavizar o golpe. Mas tinha que dizer a verdade. Os 3 cestos, também, eram 3 dias. Mas em 3 dias, o faraó levantaria a cabeça do padeiro, mas não para restaurá-lo. Ele seria enforcado em uma árvore, e os pássaros comeriam sua carne. As palavras eram duras, finais, uma sentença de morte, pronunciada através de um sonho. O silêncio que se seguiu foi pesado e opressivo. O copeiro mal podia conter sua esperança, seus olhos, já olhando para além das paredes da prisão, em direção à sua restauração vindoura. O padeiro-chefe estava pálido, suas mãos tremendo, o horror de seu destino gravado em seu rosto. José sentia o peso de ambas as profecias, sabendo que em 3 dias a verdade seria conhecida. O 3º dia era o aniversário do faraó. Um grande banquete foi preparado para todos os seus oficiais. Como José havia predito, o faraó mandou buscar tanto o copeiro quanto o padeiro. O copeiro-chefe foi restaurado à sua posição, colocando novamente a taça na mão do faraó, exatamente como José dissera. Mas o padeiro-chefe foi enforcado, seu corpo deixado para os pássaros como José havia previsto. Cada detalhe se cumpriu com precisão assustadora. José esperou. Dias se transformaram em semanas. Certamente o copeiro se lembraria dele. Cumpriria sua promessa de mencionar seu caso ao faraó. Mas semanas se transformaram em meses. E meses se transformaram em anos. O copeiro havia esquecido, restaurado a sua posição de privilégio, ocupado com suas responsabilidades na corte. O pensamento do prisioneiro que interpretara seus sonhos simplesmente
desvaneceu de sua mente. 2 anos inteiros se passaram. José tinha agora 30 anos de idade. Metade de sua vida adulta havia sido passada em alguma forma de cativeiro. Primeiro como escravo, depois como prisioneiro. Os sonhos de sua juventude pareciam ridículos. Agora, produtos de uma arrogância adolescente, que fora cruelmente corrigida pela realidade. Feixes de trigo se curvando diante dele, estrelas se prostrando a seus pés. Essas imagens agora apenas zombavam dele, das profundezas de sua memória. Mas mesmo ali, na escuridão daquela prisão esquecida, mesmo após tantos anos de sofrimento e injustiça, José mantinha sua fé. Era tudo que lhe restava. Sua única possessão, que nenhuma traição ou acusação falsa poderia tirar. Ele não sabia que sua maior provação estava prestes a se transformar em seu maior triunfo. Não sabia que a habilidade de interpretar sonhos, que acabara de demonstrar para 2 servos do faraó, em breve o colocaria diante do homem mais poderoso do mundo conhecido. A noite era profunda e silenciosa na prisão, quando José finalmente adormeceu, exausto por mais um dia de trabalho e espera. Ele não sabia que, naquele mesmo momento, no palácio distante, o faraó estava prestes a ter 2 sonhos, que mudariam não apenas o destino de José, mas o destino de nações inteiras. A engrenagem do propósito divino estava prestes a girar, e o homem, no poço, estava prestes a se encontrar no caminho para o palácio. O palácio do faraó estava em alvoroço. Naquela manhã, o governante mais poderoso do mundo conhecido havia passado a noite em grande perturbação, acordando repetidamente de sonhos que o enchiam de uma inquietação inexplicável. Não eram pesadelos comuns, mas visões tão vívidas e carregadas de significado que o faraó sabia instintivamente que continham mensagens importantes. Mas que mensagens eram essas? No primeiro sonho, o faraó estava às margens do rio Nilo, a artéria vital do Egito, fonte de toda a vida e prosperidade. Subitamente, 7 vacas subiram do rio, gordas e lustrosas, a imagem perfeita de saúde e abundância. Elas começaram a pastar entre os juncos. Mas então, 7 outras vacas emergiram das águas, tão magras e feias que seus ossos eram visíveis através da pele esticada. E essas vacas esqueléticas fizeram o impensável. Devoraram as 7 vacas gordas. Mesmo depois de consumi-las, completamente permaneceram tão magras quanto antes, como se nada tivessem comido. O faraó acordou sobressaltado, seu coração batendo forte. Conseguiu adormecer novamente, mas logo foi visitado por um segundo sonho. Desta vez, uma única haste de trigo crescia, e dela brotavam 7 espigas, cheias e boas. Mas então, 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, que trazia a destruição do deserto, brotaram depois delas. E as espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. O faraó acordou novamente, desta vez permanecendo acordado, seu espírito profundamente perturbado. Ao amanhecer, o faraó convocou todos os magos e sábios do Egito. Eram homens treinados na arte da interpretação de sonhos, versados nos mistérios antigos, conhecedores de todos os símbolos e sinais. O faraó contou-lhes seus sonhos, com cada detalhe, sua voz carregando a urgência de sua necessidade de compreensão. Mas algo extraordinário aconteceu. Nenhum deles pôde interpretar os sonhos. Ofereceram explicações vagas e contraditórias, mas nada que satisfizesse o faraó ou aliviasse sua inquietação. Foi nesse momento de impasse que algo clicou na mente do copeiro-chefe. Como um raio atravessando névoa, a memória voltou. Ele estava na presença do faraó, e subitamente lembrou-se daquele prisioneiro hebreu que interpretara seu sonho há 2 anos. Como pudera esquecer? O homem predissera com precisão assustadora tanto sua restauração quanto o destino do padeiro. Com medo de ter esperado demais, e ao mesmo tempo aliviado por finalmente lembrar, o copeiro-chefe prostrou-se diante do faraó, confessou sua falta, sua falha em mencionar antes um homem que poderia ter sido útil. Contou sobre o jovem hebreu,
na prisão escravo de Potifar, que interpretara seus sonhos e os do padeiro com perfeita precisão. Cada palavra que o hebreu dissera se cumprira exatamente como profetizado. O faraó não hesitou. Mandou chamar José imediatamente. Mensageiros correram até a prisão, com ordens urgentes. José foi arrancado de sua rotina, mal tendo tempo para processar o que estava acontecendo. Mandaram-no se barbear e trocar de roupas, as vestimentas sujas da prisão substituídas por algo mais apresentável. Depois de 13 anos de cativeiro, José estava prestes a estar diante do homem mais poderoso do mundo. A jornada da prisão ao palácio foi surreal. José caminhou por corredores magníficos, passou por guardas imponentes, suas sandálias ecoando em pisos de mármore polido. Cada passo o levava mais longe da escuridão que conhecera por tanto tempo, e mais perto de um destino que ele não podia prever. Seu coração batia forte, não de medo, mas de antecipação misturada com uma fé resiliente, de que esse momento era significativo. Então ele estava ali, no salão do trono, diante do faraó. O governante do Egito estava sentado em seu trono elevado, adornado com as insígnias de seu poder divino. Ao seu redor, cortesãos e conselheiros observavam com curiosidade este prisioneiro hebreu que ousava se apresentar diante de seu Deus-Rei. O faraó olhou para José com intensidade penetrante. Sua voz, acostumada a comandar exércitos e decretar leis, carregava tanto autoridade quanto urgência quando falou. Ele dissera que José podia interpretar sonhos, que possuía esse dom extraordinário. Os melhores sábios do Egito haviam falado e falharam. Poderia este jovem estrangeiro ter sucesso onde eles falharam? A resposta de José foi imediata e reveladora de seu caráter. Ele não reivindicou o poder próprio, não se gabou de habilidades especiais. Com humildade genuína, declarou que não era ele quem podia interpretar sonhos. Mas Deus daria ao faraó a resposta que buscava. Era uma declaração ousada diante de um homem considerado divino em sua própria terra. Mas também era a verdade que José não podia negar. O faraó começou a relatar seus sonhos. Sua voz pintou a imagem vividamente. As 7 vacas gordas, emergindo do Nilo em toda a sua glória. Depois, as 7 vacas esqueléticas, que as devoraram. Então as 7 espigas cheias de grão, seguidas pelas 7 espigas mirradas, que as consumiram. Enquanto falava, seus olhos nunca deixaram o rosto de José, procurando por algum sinal de compreensão. José ouviu atentamente, e enquanto o faraó falava, ele sentiu aquela mesma clareza que experimentara na prisão, com o copeiro e o padeiro. Mas desta vez era diferente, mais profundo, mais significativo. Não era apenas sobre o destino de 2 homens, mas sobre o destino de uma nação inteira. As palavras vieram, não de sua própria sabedoria, mas de uma fonte que transcendia seu entendimento humano. Com calma e autoridade que belavam sua condição de prisioneiro, apenas momentos antes, José começou a falar. Os 2 sonos, explicou, eram na verdade um só. Deus estava revelando ao faraó o que estava prestes a acontecer. E a repetição do sonho, em 2 formas diferentes, significava que a questão estava firmemente decidida por Deus, e ele logo a executaria. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas representavam 7 anos de grande abundância que viriam sobre toda a terra do Egito. Seria uma prosperidade sem precedentes. Colheitas tão fartas que encheriam os celeiros até transbordar. Mas então viriam 7 anos de fome, representados pelas vacas magras e pelas espigas mirradas. E essa fome seria tão severa que consumiria toda a abundância anterior, devastando a terra tão completamente que os anos de prosperidade seriam esquecidos. O silêncio no salão do trono era absoluto. Cada pessoa presente compreendia a magnitude do que José estava dizendo. 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome devastadora. Era uma profecia de proporções catastróficas, mas também uma profecia que vinha com aviso prévio, suficiente para permitir preparação. José não parou apenas na interpretação. Agora,
Com uma ousadia que vinha tanto da urgência da situação quanto da inspiração divina, ele começou a aconselhar o faraó sobre o que fazer. Que o faraó procurasse um homem sábio e prudente e o colocasse sobre a terra do Egito. Que esse homem nomeasse supervisores sobre a terra para recolher 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de abundância. Que esse alimento fosse armazenado sob a autoridade do faraó, guardado nas cidades como reserva para os 7 anos de fome que viriam. Era um plano audacioso, abrangente e logisticamente complexo. Exigiria disciplina massiva durante os anos de abundância, quando seria tentador simplesmente desfrutar da prosperidade. Exigiria construção de infraestrutura de armazenamento em escala sem precedentes. Exigiria um sistema de coleta e distribuição que abrangesse todo o Egito. Mas se executado corretamente, salvaria não apenas o Egito, mas potencialmente todas as nações circundantes da devastação total. O faraó olhou para seus conselheiros, viu em seus rostos o reconhecimento de que este jovem hebreu havia feito o que nenhum de seus sábios conseguira. Não apenas interpretar os sonhos, mas oferecer uma solução prática e viável. Então, o faraó fez uma pergunta retórica a seus oficiais. Poderiam encontrar alguém como este homem? Alguém em quem o Espírito de Deus estivesse? Virando-se para José, o faraó tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Já que Deus revelara tudo isso a José, não havia ninguém tão sábio e prudente quanto ele. José seria colocado sobre a casa do faraó, e todo o povo do Egito se submeteria às suas ordens. Apenas no trono o faraó seria maior que José. Era uma elevação tão dramática, tão repentina, que mal podia ser compreendida. O faraó removeu seu anel de sinete de seu próprio dedo e o colocou no dedo de José. Aquele anel carregava a autoridade do próprio faraó, permitindo que José selasse decretos com o poder do trono. Vestiram José com roupas de linho fino, a vestimenta da realeza egípcia. Colocaram um colar de ouro ao redor de seu pescoço, símbolo de seu novo status. Fizeram-no montar na segunda carruagem real, e arautos corriam à sua frente, gritando para que todos se ajoelhassem. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenat-Paneia, que significava algo como Deus fala, e ele vive o revelador de segredos. Deu-lhe também Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, como esposa. Era costume egípcio, consolidando a posição de José na hierarquia social do Egito. Em questão de horas, José passara de prisioneiro esquecido a segundo governante do Egito, respondendo apenas ao faraó. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó. 13 anos se passaram desde que fora vendido como escravo. 13 anos de provações, injustiças, sofrimento e espera. Mas em um único dia, tudo mudou. Enquanto José deixava o palácio em sua carruagem real, o povo se ajoelhando diante dele, deve ter sido difícil processar a magnitude da transformação. Mas José não teve tempo para contemplação ociosa. O trabalho precisava começar imediatamente. Os 7 anos de abundância já estavam começando, e não havia nem momento a perder. José saiu pela terra do Egito, organizando, planejando, construindo. Ele estabeleceu um sistema de armazenamento em cada cidade. Supervisionou a construção de celeiros massivos. Treinou administradores para coletar o 1/5 das colheitas, conforme vinham. As colheitas durante aqueles 7 anos foram além de qualquer coisa que alguém tivesse visto antes. O trigo brotava em abundância tão grande que José parou de contabilizá-lo, pois era como a areia do mar, impossível de medir. Os celeiros que ele construíra encheram-se, e ele mandou construir mais. A terra literalmente transbordava de produção. E através de tudo isso, José mantinha sua disciplina, guardando 1/5 de cada colheita contra os dias sombrios que sabia que viriam. Durante aqueles anos de abundância, enquanto trabalhava incansavelmente para preparar o Egito para o que estava por vir, José também construiu uma vida pessoal. Asenate lhe deu 2 filhos. Ao primeiro, ele deu o nome de Manassés, que significa esquecimento, pois disse que Deus o fizera esquecer toda a sua labuta e toda a casa
de seu pai. Ao segundo, ele chamou Efraim, que significa frutífero, pois Deus o fizera frutificar na terra de sua aflição. Os nomes eram reveladores. José não negava seu passado, o sofrimento pelo qual passara, a separação de sua família, mas também reconhecia a bondade de Deus em sua vida presente. Ele fora frutífero mesmo em terra estrangeira, prosperara mesmo após tanto sofrimento. Havia uma maturidade em sua fé agora, temperada pelo fogo das provações, mas emergindo mais forte e mais profunda. Os 7 anos de abundância passaram como um sonho. Então, exatamente como José predissera, a fome começou. Primeiro foi apenas uma colheita ruim, depois outra. O Nilo não encheu como deveria, as chuvas não vieram quando esperadas. A terra que havia produzido tão abundantemente começou a secar. E não era apenas no Egito. A fome se espalhou por todas as terras circundantes. Mas o Egito estava preparado. Quando o povo começou a clamar ao faraó por comida, ele os dirigiu a José. Os celeiros foram abertos, e José começou a vender grão ao povo. O sistema que ele estabelecera funcionou perfeitamente. Não havia pânico, não havia caos. A preparação dos 7 anos anteriores, agora, salvava vidas. Notícias da prosperidade do Egito em meio à fome universal se espalharam. De todas as nações, pessoas viajavam ao Egito para comprar grão, pois a fome era severa em toda a terra. E entre aqueles que viriam buscando alimento, estariam pessoas do passado de José. Pessoas que o haviam traído e abandonado, pessoas que nunca imaginaram que voltariam a vê-lo, muito menos que o encontrariam em tal posição de poder. O palco estava montado para um dos confrontos mais dramáticos e emocionalmente complexos da história humana. O homem que fora jogado em um poço e vendido como escravo, agora controlava o suprimento de alimentos de nações inteiras. Os irmãos que o haviam traído logo estariam diante dele, suas vidas literalmente em suas mãos, e José teria que decidir que tipo de homem ele realmente era. Se a amargura havia envenenado seu coração, ou se a fé que o sustentara através de todas as provações também lhe ensinara algo sobre perdão, redenção e o propósito maior de Deus em todo o sofrimento. A fome continuava a se intensificar, suas garras famintas, alcançando até mesmo a terra de Canaã, onde Jacó vivia com seus filhos. As pastagens Setará Mugado começou a definhar, e os estoques de grãos que haviam guardado diminuíam rapidamente. Jacó, agora um homem velho, curvado pelo peso dos anos e pela dor da perda de José, ouviu rumores de que havia grão disponível no Egito. Não tinha escolha senão enviar seus filhos para lá, ou todos morreriam de fome. Jacó reuniu 10 de seus filhos, todos exceto Benjamim, o mais jovem. Benjamim era filho de Raquel, assim como José havia sido, e após a suposta morte de José, Jacó prendia-se a Benjamim com um amor protetor que beirava o obsessivo. Não deixaria este último filho da mulher, que amara correr riscos. Os outros 10 teriam que ir ao Egito sem ele. A jornada foi longa e árdua. Os irmãos, agora homens de meia idade, viajavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Haviam-se passado mais de 20 anos, desde aquele dia terrível, quando venderam José. Ocasionalmente, em momentos de consciência, a lembrança ainda os assombrava. Mas haviam-se convencido de que estava enterrado no passado, que nunca mais teriam que enfrentar as consequências de suas ações. Quando chegaram ao Egito, foram direcionados ao escritório do governador, o homem que controlava toda a distribuição de grãos. Entraram no salão impressionante, seus olhos demorando-se nas riquezas ao redor. E então, prostraram-se diante do governador, conforme o protocolo exigia. Não levantaram seus olhos imediatamente, e quando o fizeram, não reconheceram o homem diante deles. José os reconheceu instantaneamente. 22 anos se passaram, mas ele conhecia aqueles rostos, aquelas vozes. Eram seus irmãos, um pouco mais velhos, um pouco mais gastos pela vida, mas indubitavelmente os mesmos homens que o haviam jogado em um poço
e vendido para a escravidão. Emoções contraditórias inundaram José como uma onda: choque, raiva, dor, memórias de traição, mas também curiosidade. Quem eles eram agora? Havia mudado. E onde estava Benjamim? José escolheu não revelar sua identidade imediatamente. Falou com eles asperamente através de um intérprete, mantendo sua face impassível enquanto seu coração batia furiosamente. Acusou-os de serem espiões, vindos para observar a vulnerabilidade da terra. A acusação era absurda, mas era uma forma de testá-los, de ver como reagiriam sob pressão. Os irmãos protestaram veementemente. Não eram espiões, eram homens honestos. 12 irmãos originalmente, filhos de um só pai. Um irmão não estava mais entre eles, e o mais jovem estava em casa com o pai. Quando mencionaram o irmão que não estava mais com eles, suas vozes carregavam uma nota de algo: tristeza, remorso. José percebeu, mas manteve sua máscara de oficial egípcio severo. José manteve-os na prisão por 3 dias. Pode imaginar-se o que passava por suas mentes, presos em uma cela egípcia, acusados de espionagem. Suas vidas, dependendo do capricho de um governador estrangeiro poderoso. E então ele voltou com uma proposta. Deixaria um deles como refém, enquanto os outros voltassem com grãos para suas famílias. Mas teriam que retornar trazendo o irmão mais novo, para provar que estavam dizendo a verdade. Os irmãos conversaram entre si em hebraico, não sabendo que José podia entendê-los perfeitamente. E no que disseram, José ouviu algo que deve ter penetrado profundamente em seu coração. Falavam de culpa, de como aquilo que estava acontecendo era punição por aquilo que haviam feito ao irmão anos antes. Lembravam da angústia de José, como ele implorou por misericórdia, e eles não ouviram. Rubem, que tentara salvá-lo, lembrou-lhes que havia avisado para não machucarem o garoto. Mas não ouviram. José teve que se virar e chorar onde eles não pudessem vê-lo. 22 anos se passaram, mas seus irmãos ainda carregavam a culpa do que haviam feito. Não eram os mesmos homens arrogantes e cruéis que venderam um menino de 17 anos. O tempo e a consciência haviam feito seu trabalho. José escolheu Simeão para ficar como refém, mandou-o amarrá-lo diante dos olhos de seus irmãos. Secretamente, ordenou que seus servos não apenas enchessem os sacos dos irmãos com grãos, mas devolvessem o dinheiro deles, colocando-o dentro dos sacos. Era outro teste, outra forma de observar seu caráter. A jornada de volta a Canaã deve ter sido repleta de ansiedade. E quando um deles abriu seu saco em uma hospedaria e encontrou seu dinheiro lá, o medo tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Por que seu dinheiro fora devolvido? Seria isso uma armadilha para acusá-los de roubo? Seus corações falharam e, tremendo, perguntaram um ao outro o que Deus estava fazendo com eles. Quando chegaram em casa e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, o velho patriarca foi tomado de desespero. José se fora. Simeão estava retido no Egito. E agora queriam levar Benjamim também? Tudo parecia estar conspirando contra ele. Recusou-se terminantemente a deixar Benjamim ir. Podiam esquecer completamente essa ideia. A fome continuava a se intensificar, suas garras famintas, alcançando até mesmo a terra de Canaã, onde Jacó vivia com seus filhos. As pastagens Setará o gado começou a definhar, e os estoques de grãos que haviam guardado diminuíam rapidamente. Jacó, agora um homem velho, curvado pelo peso dos anos e pela dor da perda de José, ouviu rumores de que havia grão disponível no Egito. Não tinha escolha senão enviar seus filhos para lá, ou todos morreriam de fome. Jacó reuniu 10 de seus filhos, todos exceto Benjamim, o mais jovem. Benjamim era filho de Raquel, assim como José havia sido, e após a suposta morte de José, Jacó prendia-se a Benjamim com um amor protetor que beirava o obsessivo. Não deixaria este último filho da mulher, que amara correr riscos. Os outros 10 teriam que ir ao Egito sem ele. A jornada foi longa e árdua. Os irmãos, agora homens de meia-idade, viajavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios
Pensamentos. Haviam-se passado mais de 20 anos, desde aquele dia terrível, quando venderam José. Ocasionalmente, em momentos de consciência, a lembrança ainda os assombrava, mas haviam-se convencido de que estava enterrado no passado, que nunca mais teriam que enfrentar as consequências de suas ações. Quando chegaram ao Egito, foram direcionados ao escritório do governador, o homem que controlava toda a distribuição de grãos. Entraram no salão impressionante, seus olhos demorando-se nas riquezas ao redor. E então, prostraram-se diante do governador, conforme o protocolo exigia. Não levantaram seus olhos imediatamente, e quando o fizeram, não reconheceram o homem diante deles. José os reconheceu instantaneamente. 22 anos se passaram, mas ele conhecia aqueles rostos, aquelas vozes. Eram seus irmãos, um pouco mais velhos, um pouco mais gastos pela vida, mas indubitavelmente os mesmos homens que o haviam jogado em um poço e vendido para a escravidão. Emoções contraditórias inundaram José como uma onda: choque, raiva, dor, memórias de traição, mas também curiosidade. Quem eles eram agora? Havia mudado. E onde estava Benjamim? José escolheu não revelar sua identidade imediatamente. Falou com eles asperamente através de um intérprete, mantendo sua face impassível enquanto seu coração batia furiosamente. Acusou-os de serem espiões, vindos para observar a vulnerabilidade da terra. A acusação era absurda, mas era uma forma de testá-los, de ver como reagiriam sob pressão. Os irmãos protestaram veementemente. Não eram espiões, eram homens honestos. 12 irmãos originalmente, filhos de um só pai. Um irmão não estava mais entre eles, e o mais jovem estava em casa com o pai. Quando mencionaram o irmão que não estava mais com eles, suas vozes carregavam uma nota de algo: tristeza, remorso. José percebeu, mas manteve sua máscara de oficial egípcio severo. José manteve-os na prisão por 3 dias. Pode imaginar-se o que passava por suas mentes, presos em uma cela egípcia, acusados de espionagem. Suas vidas, dependendo do capricho de um governador estrangeiro poderoso. E então ele voltou, com uma proposta. Deixaria um deles como refém, enquanto os outros voltassem com grãos para suas famílias. Mas teriam que retornar trazendo o irmão mais novo, para provar que estavam dizendo a verdade. Os irmãos conversaram entre si em hebraico, não sabendo que José podia entendê-los perfeitamente. E no que disseram, José ouviu algo que deve ter penetrado profundamente em seu coração. Falavam de culpa, de como aquilo que estava acontecendo era punição por aquilo que haviam feito ao irmão anos antes. Lembravam da angústia de José, como ele implorou por misericórdia, e eles não ouviram. Rubem, que tentara salvá-lo, lembrou-lhes que havia avisado para não machucarem o garoto. Mas não ouviram. José teve que se virar e chorar onde eles não pudessem vê-lo. 22 anos se passaram, mas seus irmãos ainda carregavam a culpa do que haviam feito. Não eram os mesmos homens arrogantes e cruéis que venderam um menino de 17 anos. O tempo e a consciência haviam feito seu trabalho. José escolheu Simeão para ficar como refém, mandou-o amarrá-lo diante dos olhos de seus irmãos. Secretamente, ordenou que seus servos não apenas enchessem os sacos dos irmãos com grãos, mas devolvessem o dinheiro deles, colocando-o dentro dos sacos. Era outro teste, outra forma de observar seu caráter. A jornada de volta a Canaã deve ter sido repleta de ansiedade. E quando um deles abriu seu saco em uma hospedaria e encontrou seu dinheiro lá, o medo tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Por que seu dinheiro fora devolvido? Seria isso uma armadilha para acusá-los de roubo? Seus corações falharam. E tremendo, perguntaram um ao outro o que Deus estava fazendo com eles. Quando chegaram em casa e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, o velho patriarca foi tomado de desespero. José se fora. Simeão estava retido no Egito. E agora queriam levar Benjamim também? Tudo parecia estar conspirando contra ele. Recusou-se terminantemente a deixar Benjamim ir. Podiam esquecer completamente essa ideia. Mas a fome continuava. E eventualmente, o grão que trouxeram do Egito acabou.
Não havia escolha. Ou voltavam ao Egito com Benjamim, ou todos morreriam de fome. Judá, o mesmo que sugerira vender José tantos anos antes, agora deu um passo à frente, com uma oferta surpreendente. Ele mesmo seria a garantia pela segurança de Benjamim. Se não o trouxesse de volta, carregaria a culpa diante de seu pai para sempre. Finalmente, relutantemente, com o coração pesado de pressentimento, Jacó concordou. Preparou presentes para enviar ao governador egípcio bálsamo, mel, especiarias, miranozes de pistache e amêndoas. Mandou que levassem o dobro do dinheiro, devolvendo o que havia sido misteriosamente colocado em seus sacos. E então, com uma oração desesperada de que o Deus Todo-Poderoso lhes desse misericórdia diante do homem, deixou Benjamim partir com seus irmãos. Quando os irmãos se apresentaram diante de José pela segunda vez, desta vez com Benjamim, José teve que exercer um controle tremendo sobre suas emoções. Este era seu irmão completo, filho de sua mãe Raquel, o único outro filho que ela dera a Jacó antes de morrer. Benjamim era apenas uma criança quando José fora vendido. Agora ele era um homem adulto. José ouviu, e suas entranhas se comoveram por seu irmão. Teve que sair rapidamente e chorar em privado. José preparou um banquete para eles, libertou Simeão e os tratou com uma hospitalidade que os deixou confusos e apreensivos. Por que este governador egípcio poderoso estava sendo tão bondoso com eles? Quando foram sentados, descobriram que haviam sido organizados na ordem exata de seu nascimento, do mais velho ao mais jovem. Como poderia o governador saber isso? E Benjamim recebeu porções 5 vezes maiores que qualquer um deles. No dia seguinte, José encheu seus sacos com tanto grão quanto podiam carregar, novamente devolvendo o dinheiro de cada homem, mas no saco de Benjamim, ordenou que colocassem algo mais, sua própria taça de prata, a taça que usava para beber e para adivinhação. Era o teste final, a prova definitiva do que seus irmãos realmente eram. Os homens mal haviam deixado a cidade quando José enviou seu servo atrás deles, com uma acusação. Alguém roubara a taça do governador, aquele objeto precioso. Como podiam retribuir o bem com o mal? Os irmãos protestaram sua inocência com indignação genuína. Que aquele com quem a taça fosse encontrada morresse, e o resto deles se tornaria escravos. Mas quando os sacos foram revistados, começando com o mais velho e terminando com o mais jovem, a taça foi encontrada no saco de Benjamim. O choque, o horror absoluto daquele momento. Rasgaram suas roupas em desespero e voltaram à cidade, sabendo que agora teriam que enfrentar não apenas a ira do governador, mas também o coração partido de seu pai. Quando se jogaram novamente diante de José, foi Judá quem falou. E no discurso que se seguiu, José ouviu uma transformação completa do caráter. Judá não tentou negar a culpa ou escapar da responsabilidade. Em vez disso, contou sobre seu pai, o velho homem que perdera um filho e quase morrera de tristeza. Contou como Jacó se prendia a Benjamim, porque era o único filho que lhe restava da esposa que amara. Descreveu como haviam prometido cuidar do garoto, como seu pai os fizera jurar que o trariam de volta em segurança. E então Judá fez uma oferta que revelava uma mudança profunda de coração. Deixe o garoto voltar com seus irmãos, disse ele, e eu ficarei em seu lugar como escravo. Como posso voltar ao meu pai se o garoto não estiver comigo? Não posso ver o sofrimento que virá sobre meu pai. Judá, que vendeu José por 20 peças de prata, agora oferecia sua própria liberdade para salvar outro irmão. A transformação era completa. O teste havia sido passado. José não pôde mais se conter. Ordenou que todos os egípcios saíssem do aposento. E então, sozinho com seus irmãos, soltou um choro tão alto que foi ouvido por toda a casa do faraó. Suas lágrimas eram de dor, de alegria, de 22 anos de emoções represadas, finalmente encontrando liberação. Através de suas lágrimas, José falou em hebraico pela primeira vez, desde que seus irmãos chegaram. Eu sou José, disse ele, seu irmão José, aquele que vocês venderam ao Egito. As palavras caíram como um trovão
no silêncio atordoado. Os irmãos ficaram congelados de terror, incapazes de responder. O homem diante deles, vestido como realeza egípcia, falando com a autoridade do segundo governante do Egito, era o menino que haviam jogado em um poço e vendido para a escravidão. A impossibilidade disso, o terror das implicações, os paralisou. José viu seu medo e rapidamente os tranquilizou. Aproxime-se de mim, pediu, e repetiu quem era. Mas então disse algo extraordinário. Não se entristeçam, nem se enraiveçam consigo mesmos, por me terem vendido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi Deus quem me enviou aqui, não vocês. Deus transformou o mal que intentaram em bem, preservando um remanescente para sua família e salvando vidas através da grande libertação. Era uma declaração teológica profunda, embrulhada em perdão radical. José não negava o que seus irmãos haviam feito. Não minimizava a traição, mas via além do ato humano, para o propósito divino. Deus usara até mesmo sua maldade para cumprir um propósito maior. E José escolhia perdô-los, não porque mereciam, mas porque a fé, que o sustentara através de todas as provações, também lhe ensinara sobre graça e redenção. José os instruiu a voltarem rapidamente a seu pai e trazerem toda a família para o Egito. Ainda havia 5 anos de fome pela frente, e ele queria cuidar deles. Ofereceu-lhes a terra de Gósen, a melhor terra do Egito, onde poderiam viver em prosperidade, sob sua proteção. Então abraçou Benjamim e chorou, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Após isso, seus irmãos finalmente conseguiram falar com ele, a reconciliação começando a dissolver décadas de culpa e separação. Quando o faraó ouviu que os irmãos de José haviam chegado, ficou satisfeito. Ofereceu suas próprias carruagens para buscar o pai de José e suas famílias, prometendo dar-lhes o melhor de toda a terra do Egito. Era uma honra extraordinária, um testemunho do valor de José aos olhos do faraó. A jornada de volta a Canaã deve ter sido surreal para os irmãos. Viajavam em carruagens egípcias, carregando presentes do vice-rei do Egito, levando a notícia impossível de que José estava vivo e governava sobre todo o Egito. Como diriam isso a seu pai? Como Jacó poderia acreditar em algo tão inconcebível? Quando chegaram e disseram a Jacó que José estava vivo, que era governador de todo o Egito, o coração do velho homem quase parou. Era demais. Sua mente não podia processar. Ele ficou entorpecido, não acreditando neles. Mas então eles contaram tudo o que José havia dito, e ele viu as carruagens que José enviara para levá-lo ao Egito. O espírito de Jacó reviveu. Basta, ele disse. José, meu filho, ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. A jornada de Jacó ao Egito foi monumental. Levou toda a sua família, seus filhos e netos, suas filhas e netas, 70 pessoas ao todo. Quando parou em Berseba, o Deus de seu pai, Isaque, lhe apareceu em visões da noite. Não tema descer ao Egito, disse Deus, porque ali farei de você uma grande nação. Eu descerei com você ao Egito, e certamente o farei voltar. Era uma promessa e uma profecia, sinalizando que esta mudança era parte de um plano divino maior. O reencontro de José e Jacó foi intensamente emocional. José preparou sua carruagem e foi ao encontro de seu pai em Gósen. Quando o viu, lançou-se em seu pescoço e chorou ali por muito tempo. Jacó, segurando o filho que pensara estar morto por 22 anos, declarou: agora posso morrer, pois já vi o seu rosto, e sei que ainda está vivo. José estabeleceu sua família na terra de Gósen, como prometera. Apresentou 5 de seus irmãos ao faraó, que lhes ofereceu o melhor da terra. Quando José trouxe também seu pai para conhecer o faraó, Jacó abençoou o rei do Egito, um patriarca abençoando um monarca, um momento carregado de significado espiritual. A família de Jacó prosperou no Egito, sob a proteção de José. A fome continuou, mas eles tinham tudo de que precisavam.
José continuou a administrar sabiamente, salvando não apenas sua própria família, mas nações inteiras através de sua previsão e planejamento. A terra foi comprada pelo faraó, e José estabeleceu um sistema justo onde as pessoas entregavam 1/5 de suas colheitas ao faraó. Um sistema que durou por gerações. Jacó viveu no Egito por 17 anos, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu a morte se aproximar, chamou José e fez-lhe prometer que não o enterraria no Egito, mas o levaria de volta para Canaã para ser enterrado com seus pais. Era importante para Jacó que mesmo na morte ele estivesse ligado à terra da promessa. Nos últimos momentos de Jacó, ele abençoou todos os seus 12 filhos, cada um de acordo com sua bênção própria. Para Judá, profetizou que o cetro não se apartaria dele, que de sua linhagem viria aquele a quem as nações obedeceriam. Para José, derramou bênçãos especiais, chamando-o de príncipe entre seus irmãos, profetizando que seus ramos escalariam sobre o muro, que seria abençoado com bênçãos dos céus acima e das profundezas abaixo. Quando Jacó morreu, José chorou sobre ele e o beijou. Ordenou que os médicos embalsamassem seu pai, e 40 dias foram cumpridos para ele. José pediu permissão ao faraó para ir enterrar seu pai em Canaã, e o faraó concordou. Uma grande procissão subiu de Gósen, com carruagens e cavaleiros. Uma companhia numerosa que causou tal lamento, que os cananeus comentaram sobre o profundo luto dos egípcios. Após o funeral, os irmãos de José ficaram temerosos novamente. Com seu pai morto, talvez José agora se vingasse deles. Enviaram uma mensagem dizendo que Jacó havia ordenado que José os perdoasse. José chorou quando ouviram sua mensagem. Mas quando vieram a ele pessoalmente e se ofereceram como seus escravos, ele os tranquilizou novamente. Não temam, disse José. Estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que está acontecendo agora: a salvação de muitas vidas. Assim, não temam. Eu proveremos para vocês e suas crianças. Era o mesmo perdão, a mesma perspectiva de fé, agora repetida e reafirmada. O perdão de José não era condicional à presença de seu pai. Era genuíno e permanente. José viveu no Egito até a idade de 110 anos. Viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre seus joelhos. Sua vida, que começara com sonhos de grandeza na juventude, que passara por traição e sofrimento, escravidão e prisão, culminou em uma posição de poder e influência, que salvou nações inteiras. Antes de morrer, José reuniu seus irmãos e falou palavras proféticas. Estou prestes a morrer, disse. Mas Deus certamente virá ao seu auxílio e os levará desta terra para a terra que prometeu a Abraão. Isaque e Jacó fez os israelitas jurarem que quando Deus viesse ao seu auxílio, levariam seus ossos dali. Mesmo na morte, José mantinha sua conexão com a promessa, com a terra que Deus dera a seus antepassados. José morreu e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Mas suas palavras sobre Deus, visitando os israelitas e os levando de volta à terra prometida, ecoariam por gerações. Séculos depois, quando Moisés liderasse o êxodo do Egito, ele levaria consigo os ossos de José, cumprindo o juramento feito tantos anos antes. A história de José permanece como um testemunho poderoso de várias verdades profundas. Primeiro, que o sofrimento não é necessariamente evidência de abandono divino. José passou 13 anos em cativeiro, anos que poderiam ter destruído um homem de menor fé. Mas através de cada provação, ele escolheu manter sua integridade, trabalhar com excelência e confiar que havia propósito, mesmo quando não conseguia ver o panorama completo. Segundo, que Deus pode usar até mesmo as ações malignas de pessoas para cumprir seus propósitos maiores. Os irmãos de José agiram com inveja e crueldade quando o venderam para a escravidão. Sua intenção era pura maldade, mas Deus, em sua soberania,
Teceu até mesmo aquele ato horrível no tapete de um plano maior. A escravidão de José eventualmente o posicionou para salvar não apenas sua própria família, mas nações inteiras da devastação da fome. Isso não significa que Deus causa o mal ou que o mal é justificável, porque pode ser usado para propósitos maiores. Essa consistência de caráter era o que permitia que outros reconhecessem que havia algo diferente nele, que o Espírito de Deus estava com ele. Quarto, a narrativa demonstra o poder transformador do perdão genuíno. José tinha todo o direito de buscar vingança contra seus irmãos. Ele tinha o poder para destruí-los completamente, e ninguém o teria culpado, mas escolheu o perdão. Não um perdão barato, que ignorava o mal que haviam feito, mas um perdão que reconhecia plenamente o pecado, enquanto ainda estendia graça e reconciliação. O perdão de José era possível porque ele via, além das ações humanas, para os propósitos divinos. Não minimizava a maldade do que seus irmãos fizeram, mas reconhecia que Deus havia usado mesmo aquilo para bem. Essa perspectiva libertou José da amargura, que poderia ter envenenado sua alma, e libertou seus irmãos da culpa que os havia assombrado por décadas. Quinto, a história mostra como a adversidade pode forjar caráter. O José, que foi vendido aos 17 anos, era um garoto um tanto arrogante e imaturo, compartilhando seus sonhos sem sensibilidade para como afetariam seus irmãos. O José que emergiu 13 anos depois era um homem de profunda sabedoria, humildade e força de caráter. O sofrimento não o tornou cínico ou amargo, mas o refinou como ouro no fogo. A jornada de José do Poço ao palácio não foi uma linha reta. Foi uma série de descidas e ascensões, cada uma ensinando-lhe algo essencial. No poço, ele aprendeu desamparo e dependência de Deus. Como escravo, aprendeu diligência e excelência. Na tentação com a esposa de Potifar, aprendeu a importância da integridade, mesmo quando custava tudo. Na prisão, aprendeu paciência e fidelidade em meio à injustiça. Em cada estágio, Deus estava preparando-o para o propósito final. Quando José finalmente chegou ao palácio, ele não era apenas um jovem talentoso, mas um homem maduro, equipado para administrar sabiamente um poder imenso. Se tivesse sido elevado à liderança cedo demais, sem as lições aprendidas através do sofrimento, poderia ter se tornado arrogante e tirano. Mas as provações o haviam ensinado humildade, compaixão e dependência de Deus. A história também destaca a importância da administração fiel. José não guardou seu dom de interpretação de sonhos para si mesmo, mas o usou para servir tanto ao faraó quanto ao bem maior. Quando recebeu poder, não o usou para enriquecimento pessoal ou vingança, mas para preparar o Egito para a crise vindoura e eventualmente salvar muitas vidas. Há também uma dimensão profundamente humana na narrativa. José não era um santo sem emoções. Ele chorou repetidamente, lutou com suas emoções, testou seus irmãos, porque precisava saber se haviam realmente mudado. Seu perdão era genuíno, mas também era processual, trabalhado através do tempo e da observação. Isso torna sua história mais acessível e aplicável. Ele era um homem real, lidando com dor real e fazendo escolhas reais de fé em meio a circunstâncias desafiadoras. Para aqueles que enfrentam injustiça, a história de José oferece esperança. O sofrimento não tem que ser o fim da história. Deus pode usar, mesmo, os piores momentos de nossas vidas como parte de um plano maior. Isso não torna o sofrimento menos doloroso no momento, mas oferece a perspectiva de que há propósito, mesmo quando não conseguimos vê-lo.
Cada lugar era necessário para moldar o homem que seria capaz de lidar com a responsabilidade massiva que eventualmente cairia sobre seus ombros. Em última análise, a história de José é sobre esperança. É sobre a promessa de que nossas histórias não são definidas por nossos piores momentos, sejam causados por nossas próprias escolhas ou pelas escolhas de outros. É sobre a possibilidade de redenção, transformação e propósito, mesmo quando todos os indicadores externos sugerem o contrário. José começou com sonhos de grandeza que pareciam ter morrido no poço onde seus irmãos o jogaram, mas aqueles sonhos eram proféticos, não de uma grandeza egoísta, mas de um propósito divino, que seria cumprido de maneiras que o jovem José nunca poderia ter imaginado. Seus irmãos realmente se curvaram diante dele, mas não como súditos forçados diante de um tirano, mas como beneficiários gratos da provisão e perdão de um irmão que escolheu o caminho da graça. A jornada de José nos lembra que Deus está trabalhando seus propósitos, mesmo quando não conseguimos vê-los, que a fidelidade em circunstâncias pequenas e difíceis é a preparação para responsabilidades maiores, que o perdão é possível mesmo para as feridas mais profundas, que o sofrimento, embora real e doloroso, não é desprovido de significado e que a história não termina no poço. Há sempre a possibilidade de um palácio à frente. Talvez não um palácio literal de riqueza e poder, mas um lugar de propósito cumprido e paz encontrada. Do poço ao palácio, a jornada de superação de José do Egito permanece como uma das histórias mais poderosas e inspiradoras já contadas, falando através dos séculos a todos que enfrentam a adversidade, buscam propósito, lutam com perdão ou simplesmente precisam de esperança de que suas histórias não terminaram, de que mesmo nos lugares mais escuros, Deus ainda está escrevendo um final que valerá a pena toda a jornada.